Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula de sustentabilidade. Olha que bacana. Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, né? Da Escola Municipal para Aulas Digitais e estamos aqui sempre numa equipe, num coletivo, né? Para dar força e para que essas aulas cheguem maravilhosas, né? Na sua telinha aí para vocês. A gente conta hoje com a presença de Melise, fazendo a interpretação de Libras, garantindo aí a acessibilidade. Super importante. A gente tem uma galera massa na produção, Jonas, Juninho, sempre queridíssimos, carinhosos, dando aqui apoio e suporte a gente. Beijo, galera. E comigo, para a gente conversar sobre sustentabilidade. E hoje a gente traz também um tema super importante, que já já a gente conversa. Olha só quem está comigo. O close era É para ele. exatamente, o autêntico, o original, o rostinho lindo da Escola Municipal para Aulas Digitais. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, professor Gilson Soares. Mais uma aula fantástica aí, show de bola de sustentabilidade. Vamos aprender muita coisa legal hoje na nossa aula, professora. E um tema, né? A gente já vem trabalhando sobre ele, né? Já temos aqui algumas aulas falando sobre isso. Hoje vamos falar mais uma vez, trazendo agora outras perspectivas, né, pessoal, do nono ano. E vamos juntos, né? Por que não, né? E por que não também você não interage com a nossa aula, né? Com o nosso conteúdo gerado aqui para vocês. Vocês sabem, né? Existem três maneiras de você interagir com o nosso conteúdo. Tem aqui a tela da TV Nova Nordeste. Nono ano nos assiste no 22.1. Tem também o canal no YouTube. Você vai pesquisar o Educa Recife, tudo junto. Encontra lá o canal, nosso canal, se inscreve. Vai ter a playlist do nono ano. E que você vai encontrar não somente aula de sustentabilidade, né? Aula de história, geografia, matemática, todos os componentes curriculares disponíveis para você lá. Tem a magia, né? Que você pode assistir o vídeo pausando, pode voltar mais um pouquinho se a gente fala alguma coisa que você não identificou direito, enfim. Tem a opção de você deixar um comentário, né? Por que não? Sugestões, comentários, opiniões. Por que não você não deixa lá um comentáriozinho? Estamos de olho. E também tem a principal, né? Essa aqui é importante, viu? Você tem que ficar ligado nesse destaque que vou fazer aqui para você agora, que porque nós temos o Educa Recife, o aplicativo fantástico que você pode baixar e ter na sua palma da mão através do seu celular, tablet. E aí interagir com o nosso conteúdo, vai ter lá a pastinha do nono ano, com a nossa aula sendo transmitida simultaneamente, e você tem o chat para interagir. Professor, professora também tem acesso a todas essas plataformas, pode interagindo conosco aí, que é sempre um prazer estar aqui recebendo a sua interação, Juninho. Então, bora lá, né? Opa, eu ia perguntar, cadê os QR Codes? Exatamente. Porque muitas vezes a gente passa até assim, professora, né? Porque não, né? Fique à vontade. Não é não, que o pessoal tem que baixar o Educa Recife, né, Juninho? Por que o pessoal não baixa o Educa Recife, né? A gente sempre traz aqui esse recado pra você, né? Pra você baixar. Uhul. QR Code já facilita e muito a sua vida, né? Porque você vai posicionar aí a câmera do seu celular. Exatamente, né, Juninho? Oxente, de novo, errei. Olha aí o QR Code maravilhosamente para você posicionar a câmera no seu celular e já ser direcionado automaticamente, né? Alguns celulares. Os mais modernos, né, professora? Menina, esse ângulo tá top, Sim. viu? Os mais modernos já vêm com o leitor instalado, né? Posicionou automaticamente, já fez a leitura, alguns outros não, né? Tem que instalar aí o leitor. Mas enfim, já facilitou sua vida. Você pega o celular, para a loja de aplicativos, Educa Recife, aí instala, pronto, aqui já facilitou os seus caminhos. Baixa aí o Educa Recife para interagir conosco, pessoal. Exatamente.
Exatamente, o recado foi dado aí. É super importante a participação de vocês. Vamos junto, pessoal, porque só assim a gente dá força, fortalece o nosso aprendizado, não é mesmo? E a gente sabe que o aprendizado nasce desse encontro, né, Com professor Gilson? Então, certeza. vamos embora, que a gente, em conjunto, ganha muito mais. E aí a gente vai falar, né, no tema da aula de hoje, sobre a sociedade de consumo. E aí você deve se perguntar, mas a gente está trabalhando tanto, né, esse tema e tudo mais, porque é um tema extremamente importante, né? E para que a gente possa trabalhar um tema, né, com essa relevância, porque diz respeito ao nosso padrão atual, né, de consumismo, né, que a gente já viu em aulas anteriores, né, a gente abordou os conceitos aí do que é o que é consumismo, e tudo isso causa um desgaste, um impacto no nosso planeta Terra, né? E se a gente for mais profundamente, né, na questão, nesse tema, né, a gente vê que aqui a gente só traz algumas reflexões, algumas inquietações. Sim, sim. Porque esse tema não se esgota, né, gente? A gente sempre tem aí uma gama de situações que a gente pode trazer para refletir dentro dessa perspectiva da sociedade de consumo, uma sociedade, né, onde os valores estão muito voltados para o lucro, para a questão, né, de ter cada vez mais coisas, de consumir e não realmente em valores éticos que a gente pode colocar, né? Assim, valores que possam trazer perspectivas de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais harmoniosa com o meio ambiente. E aí, eu estou aqui já fixada com o meu adesivozinho sobre um tema que a gente vai abordar nessa aula, né? Bem importante, que é a questão da Amazônia, né? A gente vai iniciar, fazer um parêntesezinho, porque essa semana a gente está aí celebrando o Dia da Amazônia e a gente sabe que nos últimos anos, né, a gente vê falar muito nas queimadas ilegais, no desmatamento, né, nesse desgaste todo de uma floresta, de um território, né, tão importante na manutenção aí da biodiversidade, né, do imprescindível, né, para a nossa questão ecológica. Então, por isso que a gente vai iniciar nossa aula já, né, fazendo circular esse movimento que já está ocorrendo, né, nas redes sociais e trazendo uma imagem belíssima da nossa Amazônia, né? Porque a gente quer a nossa Amazônia como em pé, não é mesmo? Então, vamos embora ver aí essa imagem linda, né? Do rio, da floresta aí, densa, vasta, né? Não é mesmo, professor Gilson? E aí, a gente ainda tem um QR Code que vocês podem direcionar a câmera do seu celular e aí entender melhor que movimento é esse, que lei é essa que está existindo aí, né? Para que a gente possa pressionar, vamos dizer assim, o governo para que a gente possa preservar essa floresta que é tão importante. Quando a gente desgasta, quando a gente desmata, a gente está colocando em risco não só os nossos recursos naturais, como a nossa própria sobrevivência nesse planeta Terra. E ainda mais, né? Fora o contexto aí natural, a gente pode trazer a perspectiva social das comunidades que precisam dessa floresta aí para sobreviver, né? Precisam que a Amazônia esteja em pé, como a gente pode citar aqui, né? As comunidades indígenas, né? Os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas. Então, a gente precisa refletir. E aí, professor Gilson, o que é que a gente pode falar mais, né, sobre esse ambiente aí da Amazônia, esse nosso bioma que é tão importante para o nosso planeta Terra? Interrelações, gostei, viu, Juninho, desse ângulo, hein? As interrelações que ocorrem naquele ambiente, formando ali aquela unidade maior vegetacional, recebendo o título de bioma. Então você pega aí uma floresta, a professora já antecipou, né? Densa, então, ou seja, né? Bem juntinha, né? Você vê a imagem aí, ó, aquele padrão verde lindo, maravilhoso.
Além disso, mais dois termozinhos técnicos aí para vocês anotar no ano, que é para quando você pegar a prova e ler, você vai saber o que é. A primeira, latifoliadas. Eita, professor, latifoliadas. O Que que danada é é? isso? Que danada é latifoliadas? Então, ou seja, quando a gente tem um vegetal com essas folhas largas, é justamente o que? Latifoliadas. Latifoliadas, folhas largas. Aí já emenda com o segundo termo técnico, perennifolia. Eita, professor, que danado é perennifolia, que vai durar ali o ano todo. Beleza? Tranquilo. Transpirando bastante, professora, só está bastante Opa! umidade no ar. Temos os rios, né, que cortam o território amazonense, essa bacia do rio Amazônico, do rio Amazonas, né? E aí essa junção da evaporação com a transpiração das plantas, né, evapotranspiração, traz bastante umidade para o ar. Temos a questão dos chamados rios voadores, foi até questão de Enem, isso, professora, que no Enem, a questãozinha sobre os rios Hum, voadores, né? dicas importantes, né? Exatamente, trazendo toda essa umidade para o ar, que tem uma vazão aí comparada a Rio São Francisco, uma vazão enorme, né? Comparada a um grande rio do nosso território nacional, agindo na atmosfera, trazendo toda essa umidade, levando para as outras regiões, região central do Brasil, região sudeste, vem a questão da chuva, né? Aí, professora, outro destaque importante é o seguinte, né? Se a gente tem ali uma grande floresta, não é só a questão da vegetação presente, né? Temos também o que? A fauna que está ali presente. Hum, E aí essa junção vai dar o que? A nossa grande biodiversidade, né? Temos aí uma fauna extremamente diversificada, né? Com bastantes animais silvestres, né, professor? E alguns deles acabam, né, através de tanto das ações humanas, né, na questão do desmatamento, na questão das queimadas, né, que também pode acontecer de uma forma natural. Mas aí, professor, a gente também tem o quê? A questão da caça ilegal, para mim, presente nesse sim. ambiente, né? Muitas vezes os animais são tirados aí desses ambientes naturais dele, né? Para ser levado para outros, muito por causa da questão do valor comercial, né? Então, assim, são um conjunto de ações que afetam essa paisagem que está na sua tela aí agora, que se ela continuasse assim, professora, é bonito, linda, Exato. maravilhosa, né? Conservada, uma paisagem sem aquela presença negativa humana, né? Isso. Trazendo poluição, destruindo essa vegetação, tudo bem. Mas a gente sabe que existem outras realidades, né? A questão da agricultura, que é bastante presente, né? O setor agrícola afeta bastante. E uma coisa vai desencadear a outra, né, professor? Se a Uhum. gente tem a floresta, trazendo todo esse equilíbrio, aí tu pode trazer já para mim, Joaninha, trazendo todo esse equilíbrio, né? Um ambiente mais, né? Que o ambiente fica mais ameno, professora. Você vê que é um ambiente florestal, quando você chega, né? Então, um ambiente mais calmo, né? O ar está mais puro, né? Aquele Uhum. ambiente mais agradável, né? Nada comparado a um grande centro urbano, né? Mas quando vem a ação humana com queimada, já tem o quê? Poluição atmosférica, né? CO2. Eita, professora, aí já vem questões de mudanças climáticas, né? Já estamos falando aqui das alterações climáticas que vão ocorrer. Quando a gente vai lá, quando a gente vai lá e altera na questão do corpo hídrico, a gente assoreia o rio, né? Tem a diminuição desse corpo hídrico. Pode ser uma atividade mineradora, pode ser um descarte irregular de alguma ação que esteja havendo ali, professora. E assim, todo esse conjunto, a gente sabe que existe aí a população, tem povos indígenas, professora, por exemplo, que dependem da floresta Uhum. para Sobreviver. sobreviver. Eles Isso. habitam, tem a questão pesca, eles caçam e vivem daquele ambiente, né? E se não for conservado, não for preservado, o que é que acontece? Destruição da biodiversidade, aí afeta a fauna, a flora, os povos nativos que existem ali, que convivem ali. Então, assim, tem que ser preservada, a Amazônia ela tem que se manter de pé, né? Tem até aquelas imagens, né, de dois pulmões, né, professora? Uhum. Dois pulmãozinhos com a floresta amazônica no meio. Se você pesquisar, você vai encontrar. E aí um lado do pulmão já sendo consumido por essa ação humana, né?
Então, seja impactando ainda mais aquele ambiente. Tem até a imagem que já foi atualizada, professor, nos dois lados dos pulmões sendo consumidos, né? Então, se o homem não parar para pensar na questão da preservação ambiental, qual será o futuro da nossa floresta, né? A gente vai deixar a nossa floresta desaparecer? Não pode, né, minha gente? Não pode, é isso mesmo, né? Então é por isso que a gente já está aqui, né, se mobilizando, se movimentando, como já está esse movimento todo aí já na internet, pessoas que já estão trazendo, né, assinaturas como essa forma de colocar esse olhar mais sensível, cuidadoso e proteger essa riqueza tão grande que é a nossa floresta amazônica, certo? Então, fica aí novamente a dica para vocês fazerem circular nas redes aí sua de amigos, na sua escola. Direciona aí, né, o celular para esse QR Code, né, a câmera do seu celular para esse QR Code, para você entender mais desse movimento, né, dessa lei aí que traz essa perspectiva de proteger a Amazônia. E aí, já que a gente está falando, né, dessa importância de se preservar nossa biodiversidade, nossas florestas, a gente também pode trazer para o tema da nossa aula, né, que é a questão da sociedade de consumo, que quando a gente está dentro de uma sociedade onde a gente coloca o consumo, né, como primeiro ali, né, como uma coisa essencial, não é que seja essencial, né, mas primária, né, o consumismo desenfreado, desequilibrado, a gente também desgasta desses recursos naturais. Afinal de contas, a matéria-prima vem de onde? Né? Exatamente. Vem justamente aí desses recursos naturais, das florestas, né, das madeiras aí. Então, tudo isso é uma coisa de se pensar nesse padrão, porque quanto mais a gente consome, quanto mais a gente se adentra, né, nesse consumismo desequilibrado, a gente também desgasta esses recursos aí naturais. E aí a gente já vem aqui com uma tirinha da Mafalda, que eu adoro a Mafalda, né? E aí a gente já vê a Mafalda aí em duas situações, né? Uma, ela ligando a TV, e aí ela fala o seguinte, né? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que é que eles pensam que nós somos? Ela vendo essas palavras aí, né, saindo de uma TV, né, das propagandas, dizendo, né, compre, use, beba, consuma, prove. E aí ela pergunta o que é que eles pensam, né, que nós somos. E aí ela fica refletindo. E o que é? E o que nós somos, né? E aí, o que é que nós somos? A gente já começa fazendo essa leitura aí dessa tirinha e refletindo sobre essa sociedade de consumo. E um ponto importante, né, quando a gente vê esse estímulo desenfreado do consumismo, a gente também pode remeter a uma padronização social. E quando a gente padroniza, né, a gente não dá abertura, não abre espaço para a diversidade. Não é isso? E aí muitas questões podem ser colocadas, porque quando a gente coloca um padrão, né, ali social, referindo a um consumo, né, que para você ser, né, sentir pertencente a um grupo, a uma sociedade, você tem que ter o sapato tal, o celular tal, né, um carro tal. Isso aí vai também confrontar com a questão da nossa desigualdade social, porque nosso país ele tem essa questão da desigualdade social e nem todos vão ter acesso, né, a esses bens. Então, é um problema gigante que a gente pode aqui puxar várias situações que a gente pode refletir, ok? E aí, a gente já faz uma reflexão através dessas questões que foram colocadas, né? O sistema capitalista do qual a gente está inserido é compatível com o consumo responsável e sustentável? E aí, será que somos, né, dentro desse sistema, consumidores responsáveis e sustentáveis? Será que a gente consegue ser compatível? Será que existe uma alternativa, né, de a gente ser sustentável e ter um consumo aí que tenha uma responsabilidade? Aí vejam só através aí dessa imagem. Olhem aí em tela cheia.
nossos prazeres supérfluos, que incentivam o desperdício e geram uma enorme quantidade de lixo. A gente estava falando isso inicialmente, né? Quando a gente consome muito e a gente também incentiva esse desperdício e que as coisas se ultrapassem logo, né? Sejam descartadas. Na realidade, nem é ultrapassadas, são descartadas mesmo tendo ainda, estejam sendo operacional, né? Mesmo estando Sim. funcionando, a gente é estimulado Claro. o tempo todo a consumir coisas ali. E aí a gente acaba descartando. E muitas vezes esse descarte, ele não é feito corretamente. E aí impacta no nosso meio ambiente. Olha aí, isto é, caminhamos para um colapso ambiental. E a prova disso são as mudanças climáticas, né? O professor Gilson já colocou aí a situação das mudanças climáticas e ocorrem, né, no planeta Terra. Então, a gente vê que é uma crise global, né? A gente vive uma crise ambiental global, onde uma coisa que a gente faz aqui de uma forma pontual, local, isso vai interferir o planeta Terra todo, né? Não é só uma situação que vai ficar aqui, né? A gente faz uma coisa local, mas interfere a nível global, ok? E a gente sabe o quanto a gente está aí num colapso. Olha aí, a fumaça toda, essa emissão desses gases poluentes, né, que sai aí do processo da industrialização, a emissão de gases poluentes e aí a degradação e devastação ambiental. A gente sabe que isso aí é ruim para a nossa saúde, né? Isso polui o nosso ar, então, e a gente respira isso e veja o que é que pode causar, né? Uma situação em cadeia aí, né? Um problema que vai um levando ao outro. Né? O efeito Exatamente. estufa é que gosta. Exatamente. Menino do céu. E aí a gente vê que pode citar aqui a questão da ilha de calor, né? Tudo isso é importante ser colocado, né? O quanto a temperatura média do nosso planeta vem aumentando. Com certeza. Exato. E se não fosse lá a camada protetora, professora, né? Isso. O efeito estufa, né? Que é natural, é importante para a nossa existência, né? A nossa vida aqui. A gente teria uma temperatura média, professora, de menos 18 graus. Então, ou seja, a nossa existência, né? A nossa espécie não iria conseguir, né? Porque é a temperatura média, né? Sobreviver. Talvez existissem outras espécies que conseguirem se adaptar, né? Não vamos fazer aqui essas suposições, né? Mas assim, seria praticamente impossível ter a vida humana aqui na Terra, né? Certamente não existiríamos, né? Porque seria muito gelo. A gente ia morrer congelado. Bom, mas vejam aí, em tela cheia. Você sabe o que são essas políticas, né, de incentivo ao consumo? Vamos entender aqui que políticas são essas, né? Primeiro, olha aí, a garota super curiosa, né, interessada em conhecer que políticas são essas. Então, veja, primeiro tem essa palavrinha que vocês já devem ter ouvido falar ali nas suas aulas de geografia, que é obsolescência. E o que danado é obsolescência? Vamos entender aí o conceito. Significa o processo ou o estado daquilo que se torna obsoleto, ultrapassado ou que perde a utilidade, ok? Então, quando a gente fala que uma coisa está obsoleta, é porque ela está ultrapassada. Mas aí, nessa política toda de consumo, no consumismo, a gente vai entender uns termozinhos aí que está relacionado a isso. Vejam só, elas podem ser, né, ocorrer em 3 formas. A obsolescência programada ou planejada, né, a perceptiva ou a funcional. Vamos entender cada uma delas. A obsolescência programada, quando a gente fala, ou planejada, né, é uma técnica utilizada por empresas que lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente. Então, a gente já vê aí pela própria imagem, né, um cara, uma pessoa, né, vamos dizer assim, cheio de produtos aí descartados e muitas vezes ela ainda está funcionando, mas por essa política de incentivar o consumo, a gente descarta, né, para
está dentro daquele padrão colocado ali, né, nessa perspectiva aí do consumismo. Já a obsolescência perceptiva ocorre quando o produtor lança uma nova versão mais atraente do produto e o consumidor é induzido, né, a comprar uma nova versão, mesmo quando o modelo antigo continua sendo operacional. Isso ocorre muito com o celular, né? Com certeza. Várias. E bem. Absolutamente. Exatamente. E é bem nessa perspectiva aí da moda, né? Que chega assim, um celular está aqui operando tudo direitinho, mas aí essa marca lança, né, uma nova versão com a câmera mais específica, né, com uma versão mais modernizada, mesmo esse, né, estando funcionando, operando bem, eu digo, não quero mais, vou comprar um novo ali e descarto. Então, isso aí é chamado de obsolescência perceptiva. Já a obsolescência funcional, né, é quando, vejam só, em tela cheia, quando ocorre um produto ou um serviço, né, perde a sua utilidade, porque foi desenvolvido outro mais prático para o substituir. E a gente pode ver aí na própria imagem, né, ela já é autodescritiva, porque vocês estão vendo a máquina de escrever, muitos de vocês não pegaram essa época, mas não. Eu peguei, já fiz muitos trabalhos aí com máquina de escrever, e hoje a gente tem aí um tablet. Exatamente. Né? Então, realmente, uma coisa ficou obsoleta, ultrapassada, porque ninguém mais usa, né, uma máquina de escrever, e hoje a gente tem outras ferramentas aí que auxiliam nesse processo aí de escrever, redigir um texto, certo? Então, essa é a obsolescência funcional, ok? E aí a gente fica dentro de uma sociedade que é o tempo todo dependente das compras, ok? E aí, vejam só, quando a gente une a revolução industrial, né, com o desenvolvimento tecnológico, que a gente já viu, né, todo esse contexto histórico para chegar ao que é a nossa sociedade de consumo, é a união desses dois fatores. A revolução industrial, né, que vem aí trazendo essa perspectiva da quantidade, né, de aumentar a produção, junto com o desenvolvimento tecnológico também. E aí a gente dá o quê? Se resume em quê? Uma sociedade de consumo. Aí, olha aí, o consumismo e a felicidade. O consumismo configura-se uma economia do engano, que a gente transfere, né, essa questão de consumir como se fosse algo que fosse nos deixar, né, uma felicidade. E muitas vezes é enganosa, né, porque a real felicidade não está em adquirir só bens, né, mas em trazer valores, né, de honestidade, valores de empatia, de respeito. Isso é que é a verdadeira, né, felicidade, onde a gente pode estar dentro da nossa sociedade de uma forma mais saudável e harmoniosa. Ok? Então, é uma ilusão, já que a satisfação, não há satisfação, né, e garante que as pessoas continuem a comprar. Porque o tempo todo a gente vai sentir, eu não estou satisfeito o suficiente, vou comprar mais, vou comprar mais. Então, não é, né? Não traz a verdadeira felicidade. É uma ilusão momentânea de porque, eu comprei um celular novo, estou feliz. Mas aí depois vai surgir uma outra versão, eu vou querer comprar. Então, isso traz essa ilusão de que traz felicidade, consumir, mas que, na realidade, né, a gente vai querer ficar comprando muitas vezes, quanto mais e mais, exatamente. E aí, lembrando esse detalhe, né, que nem todo mundo vai ter acesso a ir em busca em harmonia, né? Em conjunto, vamos dizer, essa política de incentivo, né? Nem todo mundo vai ter condições de ir em encontro a essa política de incentivo ao consumo. Então, olha aí, é possível, né, comprar com responsabilidade? Vamos ver, né? Questiona aí esse rapaz. O consumo que respeita os limites planetários e atendam às necessidades sociais. É importante que a gente reflita isso, né? Então,
Então, vamos se ligar aí em algumas dicas que trazem esse consumo mais responsável, né? Divulgue o consumo consciente, reutilize produtos e embalagens, separe seu lixo, cobre o dos políticos e reflita sobre os valores. Então, isso tudo são conjunto, né, ideias aí que a gente pode começar a refletir e trazer essa responsabilidade no ato de comprar, ok? Então, a aula está chegando ao fim, professor Gilson. Já acabou, foi. Já acabou. Mande um beijo aí para o meu povo do 9º ano. Beleza, pessoal do 9º ano, é sempre um prazer. Um beijo do Rostinho Lindo, até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.